Oi, 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 oi! Tudo bem com vocês? Graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor. E hoje numa data muito especial, é a Páscoa do Senhor. Uma das datas mais importantes do calendário cristão. Tanto para pessoas que estão aguardando algo de Deus ou alguém que tem para dar algo ao Senhor, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é fiel. Antes de nós começarmos a palavra, eu quero fazer uma pequena oração com vocês. Senhor, eu te agradeço por todos os seus feitos, por todo o teu amor, por todo o teu carinho. Pai, visita agora cada um que está me ouvindo. Leva aquilo que tem necessidade em seu coração. Abençoa, Pai, não só a vida de cada um, mas também dos seus familiares, amigos, dando, Pai, paz, sabedoria e aumenta a fé de cada um deles. E que a palavra vá de encontro ao coração para que eles sejam edificados nas tuas promessas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar com vocês sobre a Páscoa, Êxodo 12, e eu vou falar do 21 ao 28. Moisés, ele reúne todas as autoridades de Israel e ele avisa, dá um recado que Deus havia passado para ele. Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Ou seja, muitas pessoas falam sobre o Velho Testamento, né? Como sendo um lugar que tem muito sacrifício, morte de animais. Mas preste atenção, mate um cordeiro ou um cabrito e você vai se alimentar desse cordeiro, esse cabrito. Porém, quando a gente mata um animal, o sangue desse animal tem que ser tirado. Tanto de uma galinha, qualquer animal, tá? Precisa sair. Então, ele diz o seguinte, sacrifiquem esse animal para celebrarmos a Páscoa. Então, ou seja, Deus ali, na sua infinita misericórdia, está preparando uma festa para o povo. Mas uma festa com uma seriedade fora do normal para eles. Algo que era novo. E ele fala assim, com o sangue que sair do cordeiro ou do cabrito, você vai molhar, aqui fala ísopo, mas vamos falar assim, você vai pegar esse sangue e vai passar nos umbrais da porta, nas laterais e em cima onde é o alicerce de cada casa. E ele explica o seguinte, ninguém pode sair dessa casa até amanhecer o dia. Porque quando o Senhor passasse por ali, era um momento decisivo do povo. Ele deu um monte de dicas, sai, libera, mas o faraó não permitia que ninguém saísse da terra. Ninguém poderia sair do Egito, porque eles eram escravos e eles eram produtores, eles eram pessoas que trabalhavam e tinham força. E aonde eles colocavam a mão, tudo era abençoado. Mas o Senhor queria tirar eles dali e o faraó insistindo. Então, depois de 9 pragas, chega a última, que era o espírito de morte sobre aquela nação. Quem tinha essa marca do sangue passado nos umbrais da porta, essa pessoa seria poupada, essa família. Por isso que não podia sair para fora, porque se saísse para fora, seria pego pelo espírito de morte. Naquela noite, foi uma noite muito difícil. Os israelitas conseguiam ouvir os gritos dos egípcios, chorando pelos seus filhos. A palavra seria que todos os primogênitos iriam morrer. Mas na manhã seguinte, os egípcios lamentavam seus mortos. E os israelitas estavam são e salvos. E Deus dá essa promessa, mas ele fala assim, olha, essa é a Páscoa do Senhor, mas eu quero que vocês comemorem isso eternamente. É um decreto perpétuo que tem que se passar de geração em geração. Ou seja, eles deveriam explicar para os filhos deles o que eles viviam, tinham presenciado. Os filhos deveriam explicar para os netos, bisnetos e por aí vai. Só que, infelizmente, nos séculos que vieram, as pessoas foram perdendo a visão da verdadeira Páscoa. E hoje eu quero falar para vocês que a Páscoa começa lá no Egito.
no Velho Testamento, mas nós vamos viver a verdadeira Páscoa no Novo Testamento. A Bíblia é uma só. Não existe velho ou novo, existe Bíblia. Começo, meio e fim. E o fim ainda está sendo escrito por Deus. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas a gente ainda tem uma história para viver ao lado do Senhor. E temos ainda o livre-arbítrio, que é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida. Nós comemoramos todos esses dias, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Domingo e por aí vai. Mas será que você parou para pensar no verdadeiro sentido da Páscoa? Muitas pessoas estão ali se preocupando em como decorar a Páscoa, a casa, para receber os familiares, com coelhinhos, com avental, as coisas na mesa, tudo tão lindo, tudo com chocolate, tudo com ovo de Páscoa. Mas será que Páscoa é isso? Entrou uma cultura onde o coelhinho representa a fertilidade. O ovo representa o túmulo vazio. Gente, bonito para quem criou, mas perdeu-se o sentido. Hoje, as pessoas querem ovo de Páscoa para comer chocolate ou para pegar o brinquedinho que tem dentro do ovo. O mercado não só colocou a Páscoa como um ponto lucrativo, como também um ponto de exploração. Hoje, um ovo de Páscoa para muitas famílias é impossível. E as pobres crianças que não têm condições, que a sua família não tem condições de comprar um chocolate de qualidade, vão comer chocolates com um monte de gordura hidrogenada, trazendo sérias enfermidades no futuro. Então nós vemos um mercado que não é aquilo que realmente Deus deixou para nós. A primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito, no dia em que o povo seria liberto, no dia em que a morte passou sobre a vida deles e eles foram salvos. Mas não para por aí. Quando falamos de Páscoa, que significa passar por cima, o espírito da morte, o anjo do Senhor passou por cima. Na casa deles, não entrou. Tanto que quando nós vamos orar numa casa, normalmente a gente unge os umbrais da porta. Nós ungimos as portas e oramos para que nenhum mal entre naquela casa, para que essa casa seja abençoada. Mas só isso não basta. Não basta eu ir numa casa onde ninguém vive a palavra de Deus e orar pela casa. É a mesma coisa que lançarmos pérolas aos porcos. Vai sair todo mal, vai ficar um ambiente seguro e confortável por pouco tempo. Porque se a pessoa não estiver aqui, a Páscoa do Senhor sendo comemorada aqui dentro, nada muda. E é isso que nós precisamos entender. Hoje nós estamos falando de alguns pontos que significa a Páscoa. A Páscoa tem um foco, que é o cordeiro. É coelhinho ou é cordeiro? É lebrinha? Mas espera aí, coelho não bota ovo, então é galinha? É galinha? É o coelho ou é cordeiro? Cordeiro. Cordeiro. E a palavra fica bem clara. Guarda essa palavra, cordeiro. Hoje não é tão comum nós encontrarmos a carne de cordeiro em qualquer mercado, certo? Inclusive, é uma carne mais cara. Mas em toda Páscoa, nós deveríamos comemorar com ervas amargas, com o cordeiro e com o suco de uva, o vinho. Nós não consumimos álcool. Mas para quem consome o álcool, um vinho. Por quê? O vinho é alegria. As ervas amargas, para que a gente nunca se esqueça de toda a luta que aquele povo passou para que nós chegássemos até aqui. Porque nós somos herança disso, nós somos descendentes desse povo.
Tudo que eles passaram era por mim e por você. Não foi à toa, foi por algo que era muito maior. Tinha um objetivo muito maior. E o que passamos hoje é para as nossas gerações futuras, para que eles também tenham o livre-arbítrio de escolher ter o Cordeiro dentro dele, vivendo com ele, sendo a plenitude da vida dele. Nós vemos então que o foco é o Cordeiro. E olha o que diz em Êxodo 12, 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Ou seja, eles iriam matar esse animal para comer, eles iam comemorar, eles iam passar um tempo com Deus. Inclusive vai explicando que se aquela família for muito pequena, ela pode chamar um vizinho para vir comer junto. Eles tinham que se alimentar porque depois daquela noite todos iriam pegar uma estrada muito longa até chegar à Terra Prometida. Então Deus prepara até isso, que eles fossem alimentados com coisa de qualidade, carne, proteína, da força, da disposição. O cordeiro é sacrificado, não foi um coelho. E nós mentimos para as crianças falando do coelhinho da Páscoa. E nós falamos que somos bons pais. E nós falamos que somos bons professores. Mas o coelhinho não é da Páscoa. Ele foi colocado para fazer um símbolo apenas. Então nós podemos falar, o coelhinho da Páscoa é aquilo que o mundo fala. É aquilo que o mundo ensina, mas a verdade é que é cordeiro. O cordeiro. João 1, 29 diz assim, eu já estou no Novo Testamento. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mataram um cordeiro, porém, no Novo Testamento, quem se apresenta como o Cordeiro de Deus é Jesus. Então, de tudo que nós vamos vendo que o Velho Testamento é toda a diretriz do que vai acontecer no Novo Testamento. O Novo Testamento é reflexo de tudo que foi preparado no Velho. Nós temos aqui algo que vai casar, vai virar uma coisa só. Um momento em que Deus deu para o livre-arbítrio, mais uma vez, ser usado. Naquele tempo, falava-se de sacrifício. Hoje, a gente não sacrifica mais animais. Por quê? Olha só o que Deus deixou em Romanos 8,3 para que nós aprendêssemos. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Olha, aquele povo estava enfraquecido pela carne, ou seja, eles estavam cada dia mais envoltos nas histórias que o mundo contava e foram se afastando das verdades do Senhor, foram se afastando da vontade de Deus. E hoje, talvez eu esteja falando hoje para muitas pessoas que já são evangélicas, que já são cristãs, mas eu sei que tem muita gente que ainda vive a vida numa boa, que quer comemorar tudo, que quer ir para tudo quanto é festa, que quer conversar com todo mundo, quer beber tudo que tem direito, quer se drogar para esquecer a vida. Mas a verdade é que tanto eu quanto você, nós temos uma carência de Deus, que é onde nós conseguimos ir atrás de tantas coisas erradas. Nós confiamos nas pessoas, nós confiamos em imagens, confiamos em ídolos. Nós dedicamos tanto tempo a coisas que não é de Deus. E Deus, ele é tão simples, tão maravilhoso, tão perfeito.
perfeito, mas ao mesmo tempo invisível aos nossos olhos. E a gente consegue saber que ele está lá simplesmente por um respirar. Quando Deus está com a gente sente quando... E parece que aquilo sai tudo. Deus existe? Não, Deus não existe. É o que você vai ouvir muitas vezes. Vamos fazer um teste com vocês. Se eu catar uma laranja e começar a descascar uma laranja perto de você, mas você não está vendo, você não sabe o que eu estou fazendo, mas o cheiro da laranja chega até você. E você sabe certinho que aquilo é uma laranja. Até mesmo limão você consegue discernir qual que é um e qual que é outro. Por que Deus? Deus a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente como uma brisa suave, como um raio de sol. A gente sente Deus quando a gente vê um pássaro cantando. A gente sente Deus no desabrochar de uma flor. A gente sente Deus no sorriso de uma criança. A gente sente Deus quando na hora da maior dor a gente consegue respirar e a paz vem dentro do nosso coração. Isso é Deus, tão simples. E a gente corre atrás de tanta coisa. A gente vai atrás de tanta coisa para suprir a carência que nós temos de Deus. Porque a gente se sente sozinha, precisa de amigos. Se sente sozinha, precisa de líderes religiosos. Nós nos sentimos sozinhos e nós vamos atrás de coisas, quando na verdade só tem um. Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo que ele permitiu que ficasse para nos consolar, para nos guiar, para nos instruir. A Páscoa traz a marca do sangue. A marca do sangue, quando ele fala lá em Êxodo 12, 22, que a gente deveria de pegar aquele sangue, passar nos umbrais da porta, ele já está deixando um caminho, mostrando o caminho que o sangue do Cordeiro é o que iria livrar o povo da morte. Só que vemos em seguida, 1 João 1,7, dizendo assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ei, espera, que pecado nós estamos falando? Por muitos e muitos anos, eu pensava, gente, mas eu faço tudo certo, eu procuro fazer tudo correto. E eu estou falando da minha infância e adolescência. Eu queria tanto, eu evitava fazer tudo que eu sabia que era pecado, eu evitava de fazer. O meu maior sonho era agradar a Deus, e eu não entendia como que ficava falando que uma criança nascia em pecado. Como que uma situação, e a gente tinha que estar sempre confessando os nossos pecados, e eu nem tinha coisa para falar. Quando eu era católica e eu não tinha nem o que falar para o padre. Quantas vezes que a gente não fala assim, eu fiquei com raiva da minha amiga porque ela não me cumprimentou. A gente fazia isso porque não tinha nem o que falar. Aí reza tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria. Eu não estou contra, porque eu vivi tudo isso e fui muito feliz nesse período, porque eu sempre estive próxima a Deus, sempre. Nunca fiquei longe dele, independente de onde eu estava. Agora, nós estamos passando por isso e até eu descobri por que falava de pecado. Eu demorei para entender. Talvez você já saiba, talvez você já entendeu. Nós não nascemos do nada, não somos filhos de proveta. Não foi um estalar de dedos que nos criou, não. A gente tem uma genética, a nossa história não começa aqui. A nossa história começa lá em Adão e Eva. Se você começar a fazer o seu teste de DNA, nós fizemos recentemente o teste de DNA parental, que é para saber a descendência da gente. Eu tenho descendência italiana. Na minha genética, pouca coisa saiu da descendência italiana. Já o meu marido pega totalmente a parte espanhola. E aí nós vamos ver que mesmo os nossos avós tendo se casado com outras pessoas que não eram, ainda assim nós conseguimos ver terceira e quarta geração. Agora, vamos lá.
Se eu tenho essa genética, ela não parou aqui. Nós temos a descendência física e espiritual de Adão e Eva. Quem pecou? Fui eu? Não, quando fala de pecado, fala lá de Adão e Eva. Deus deu uma ordem. Deste fruto você não vai comer. O que é fruto? Não importa que fruto é, não importa. Importa que eles desobedeceram. Deus deixou uma coisa simples. Uma árvore que eles não poderiam comer. Era a árvore do conhecimento. Até então, Deus tinha conhecimento. O homem não. O homem não. E Deus iria fazer isso pela vida dele. Porém, eles não aguentaram. Eles ouviram o que o inimigo falou. Consumiram o fruto que era proibido. E essa herança passou para a gente. Eles tinham alimento com fartura. Eles tinham um paraíso celestial. Eles tinham tudo do bom e do melhor. E aí a mulher entra naquela situação. Adão, vendo o que a mulher estava fazendo, se calou, consentiu e foi atrás. Então não vem falar que a culpa foi da Eva, porque a culpa foi dos dois. Os dois escolheram errar, fazer o que era errado. Acreditaram que se eles consumissem aquele fruto, seriam tão inteligentes quanto Deus. E quantas vezes que nós, na atualidade, não acreditamos que somos melhores que Deus? Quantas vezes nós não recebemos alguma coisa e dizemos assim, isso foi mérito do meu trabalho. Esquece, sem Deus você não faria nada. Então nós estamos vendo esse mesmo erro acontecendo muitas e muitas vezes. Lá no Éden, Deus avisa. Mulher, a partir de hoje você vai sentir dores de parto. Você, já fala para o homem, você vai ter que lavrar a terra. E olha o que nós mulheres passamos até hoje. Olha o que os homens passam. E as mulheres estão sendo obrigadas a ir trabalhar fora também. Tá? Tudo isso que nós passamos é consequência do pecado deles. Qual foi o pecado? Desobediência. E nós também desobedecemos a Deus. Só que quando fala de pecado, aqui, nesse primeiro momento, nós estamos vendo um povo que estava longe dos caminhos de Deus. Muitos anos no Egito, como escravos. Eles já tinham perdido a direção do caminho certo. Eles foram parando de falar para os seus filhos. E aí nós vemos pessoas que precisavam se reconciliar com Deus. Pessoas que precisavam mudar de atitude. E Deus então dá essa oportunidade. Deus prepara aquilo. E aí quando fala que Jesus derramou o sangue dele para nos salvar, uau! Uau! Ele é o Cordeiro. Primeiro era um animal. Hoje a gente não sacrifica mais animal, porque Jesus já morreu naquela cruz. Ele já ressuscitou. O sangue já foi derramado. A Páscoa tem o objetivo da libertação. Em Êxodo 12:42, fala exatamente. Nós temos que passar de geração em geração. Agora, lá em João 8:36, diz assim: se, pois, o Filho, quem é Filho? Jesus, vos libertar, verdadeiramente eu serei livre. Então, quem é que tem que te libertar? Lá, o espírito de morte passou. E o que significa morte nos dias de hoje? Mas não tem espírito de morte passando, não tem. Será que não? Será que não? A Páscoa, ela determina duas coisas: vida ou morte. Lá era para escolher. Se eu passasse o sangue do Cordeiro, o espírito de morte passaria por cima e não atacaria minha família. Mas na casa que não tinha o sangue do Cordeiro, ou seja, a marca de Deus, não tinha o selo de Deus ali, o primogênito iria morrer. Quando fala-se de primogênito, nós estamos falando de muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitos avós, que eram os primogênitos, até os animais. Então, pensa um pouquinho. Pensa. Nós estamos falando de vida e morte.
Em Êxodo, nós falamos exatamente disso. O que é morte? São aqueles que não se arrependem e continuam no seu mau caminho. Os egípcios não se arrependeram, não deixaram o povo livre. E vida? São todos aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Porque que muitas vezes, quando nós vamos orar, a gente fala assim, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. São palavras, chaves, bordões que a gente usa na maneira crentez cristã, certo? Agora, quando fala de sangue, Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós temos garantia de vida eterna. Até aqui eu fui explicando, mas eu preciso entrar agora num detalhe muito importante. Lá, o sangue de um cordeiro livrou o povo da morte. Quando Jesus veio, ele morreu, ele foi como um cordeiro para o matadouro, é o que a Bíblia diz. Ele foi caminhando, carregando a própria cruz. Madeiro significava na época maldito, a cruz era maldita. Hoje nós andamos com a cruz penduradinha no pescoço, mas a cruz representava maldição, as pessoas morriam na cruz. Quer ver uma coisa? Que isso desde pequenininho eu nunca gostei e hoje eu consigo entender muito melhor. Usar o crucifixo com Jesus preso na cruz. Quantas pessoas que nós não estamos vendo, que conhecem a palavra, estão lá com Cristo preso na cruz. Não, Cristo não está preso. Cristo ressuscitou. E ao usar uma cruz, usa sem a imagem. Usa sem a imagem. Não estou falando que você não pode usar, usa, mas eu estou falando de mim. De mim. Eu não quero olhar para uma cruz e ver ela com Cristo preso, porque ele já foi, ele já pagou o preço, ele já morreu por mim. Será que eu quero ficar toda hora olhando e falando assim, você ainda continua morrendo por mim? Não, ele já morreu. E agora a escolha é minha, se eu quero ou não ele da minha vida. Isso, quando eu vejo um crucifixo vazio, eu tenho que lembrar, eu tenho que decidir. Ele já fez, ele já saiu daqui, ele já ressuscitou, ele já está ao lado do Pai. E agora é o meu livre-arbítrio. Jesus, ele vai. A palavra de Deus diz que ele vai como uma ovelha. Ele vai para o matadouro. Ele carrega aquela cruz. Ele é açoitado. Perguntam para ele e ele fala nada. Ele não se defende. Ele não faz nada para defender aquilo que ele acredita, nada. Ele ficou calado. Não é interessante quando dizem, os judeus rejeitaram a Jesus. Os mestres da lei, os escribas e fariseus, levantaram isso. O povo acreditava neles. Eles representavam Deus naquela época. Eles representavam a palavra de Deus. Jesus era, vou colocar entre parênteses, tá? E aspas. Ele era só o cara que fazia milagre, um profeta e não filho de Deus. Então nós não colocamos assim, os judeus mataram Jesus? Sim, eles rejeitaram Jesus. Aqueles homens instigaram o povo a gritar, Barrabás, Barrabás, e Jesus então é condenado à morte. Quando ele é colocado naquele madeiro, quando ele é colocado na cruz, junto com ele vai 2 bandidos. 2 homens que realmente tinham cometido pecados e mesmo assim ele fala para um deles, você ainda estará comigo no paraíso ainda hoje. E o outro escolheu a morte, esse escolheu a vida e o outro escolheu a morte. Como escolheu a morte? Simples. Ele disse que não, ele não aceitou Jesus, ele não confiou em Jesus. E a morte dele foi muito trágica. Não só de cruz, mas teve outros problemas. Jesus foi para aquela cruz. Quando aquele sangue foi derramado na cruz,
quando tudo foi consumado. A Bíblia diz que até o céu mudou de cor. Que tudo mudou, foi como se viesse a noite naquele lugar. Parecia que tinha tido um terremoto. Imagina aquele terremoto, aquele balanço, aquela coisa. Sabe o que representava? Os balanços da vida espiritual. Foi um momento em que o inferno tremeu. Foi o momento em que tudo foi consumado. E ele ainda termina, né? Está consumado. Estou conseguindo pregar, falar para vocês sobre isso hoje sem chorar. Porque cada vez que eu lembro dessa cena, se eu mentalizar na cena, eu choro. Choro. Por quê? Porque é muito amor. Eu não tive ninguém na minha vida que me amou tanto assim. Eu sofri tanto com pessoas, mas tanto com pessoas, mas ao mesmo tempo eu tive pessoas tão boas na minha vida, mas ninguém me amou tanto assim. Ninguém me amou tanto assim. Jesus me amou. E ali ele dá o escolha. Ele deixa uma escolha. Se eu quero ou não aceitar ele na minha vida. Primeiro no Egito. Agora lá, Jesus morrendo na cruz, me deixando o livre-arbítrio para escolher. Eu quero Jesus na minha vida. Ah, eu preciso mudar de religião. Você precisa ter Jesus na sua vida. Jesus na sua vida. Quando você fala que você era católica e hoje você é evangélica, por quê? Eu sempre tive Jesus na minha vida. Deus. Mas eu não entendia toda a importância da cruz. Eu não entendia toda a importância da Páscoa, eu não entendia. E um dia, eu disse para Deus, Senhor, tudo que eu faço pelo Senhor. Se eu estiver errado, abre os meus olhos, mostra para mim, Senhor. Por que está acontecendo tanta coisa assim ao meu redor, na minha vida? E Deus abriu meus olhos. Não é para eu... Se um dia alguém quiser saber esse testemunho, pode me perguntar. Foi duro, foi sofrido, foram 6 meses de pura loucura espiritual, física, porque uma pessoa que vê a verdade, ela não é fácil, não é para qualquer um. Por isso que é mais fácil quando você vai pelo amor, né? E eu fui pela dor. E aí, eu fiquei tão confusa com tudo que eu fiquei muitos anos longe da igreja, de tudo. Eu abandonei tudo, pensa em tudo. Eu precisava de um tempo. Eu precisava de um tempo para entender. Eu não abandonei Deus. Eu abandonei a igreja. Por que você abandonou a católica? Não, eu não ia só na católica, eu ia benzer, eu ia tomar passe, eu ia dar passe. Gente, entenda. Eu andei por caminhos errados, buscando agradar a Deus. E o dia que eu disse, Deus, se eu estiver fazendo algo errado, mostra para mim. E Ele mostrou. Foi fácil? Eu torno a dizer, não foi. Por isso que é preferível, se você tem oportunidade e prefere ter uma vida de paz e tranquilidade, entrega a sua vida para Jesus por amor. Eu amo a Jesus. E aí vieram as enfermidades, veio a necessidade de um apoio espiritual, de um líder espiritual. Fui procurar. Deus preparou para que eu não fosse atendida por aquele líder espiritual, fui atendida por outro, tá? Líder espiritual, entenda-se aí, padre, pastor. Eu fui atendida por um pastor e me identifiquei com aquilo que ele explicou, com aquilo que ele falou e fui buscar. Ele disse assim, olha, você não precisa ir para a igreja evangélica. Mas quem disse que eu quis sair? Do jeito que ele foi embora, ele fez a oração na minha vida. A mesma oração que eu vou fazer no final. Os meus olhos se abriram e eu enxergava a luz e eu fui liberta de todo aquele sofrimento. E aí, quando ele saiu, eu corri atrás dele e fui para a igreja também. Estou lá. Já está perto de fazer 25 anos já. Entenda que a vida, ela é tão boa quando você sabe que você não está sozinho.
quando eu era adolescente, eu tinha um caderno onde fazia minhas poesias, um diário. E todas as coisas que eu escrevia, eu assinava solidão. Todas. Mesmo estando perto de Deus, mesmo estando com pessoas que me amavam, eu me sentia sozinha. Eu não tinha forças para fazer muita coisa, porque eu estava sozinha. Sei fazer aquela assinatura até hoje. Solidão. Tudo eu escrevia solidão, porque era assim que eu me sentia. E quando eu entendi quem era Deus, o que era a Páscoa, eu entendi que eu não estava mais sozinha. Eu tinha um pai, eu tinha um irmão mais velho que, para me ajudar a sair do lugar que eu estava, ele morreu por mim. Foi por mim. Foi por você. Ele me amou tanto, que ele falou assim: olha, a Josiane vale a pena. Ela andou por tantos caminhos errados, ela fez tanta coisa errada tentando acertar, mas vale a pena. Por ela, eu vou pagar o preço. Pelo assassino, pelo estuprador, por todos aqueles que se arrependem. Por aquele que não deu amor, por aquele que não deu afeto, por aquele que não cuidou da sua própria casa. Ele morreu por essas pessoas, pela adúltera. Por quê? Porque aqueles que se arrependem e aqueles que escolhem seguir a Jesus e convidar Ele para estar na vida dele, é por essa pessoa. Ah, mas foi lá atrás. E agora eu quero falar para você o que acontece. A Páscoa nos deixa um lembrete celestial, que é uma celebração perpétua de geração em geração. Êxodo 12:14 diz: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, ou seja, pai, mãe, ensina isso para o seu filho, para sua filha, ensina para os seus netos, é perpétuo, é de geração em geração. Não permita que se perca a história da Páscoa. Chega de falar só do coelhinho. O coelhinho é bonitinho, o coelhinho é fofo, eu amo o coelhinho. Tanto bichinho mesmo, gosto demais, já tive muitos mesmo, porque eles procriam muito rápido e a gente não dá nem tempo. Você pensa que tá com um casal, daqui a pouco você tá com 15, 20, 40, então eu já tive muitos coelhos. Porém, nós precisamos entender, é o coelho da Páscoa. Eu preciso contar para o meu filho a verdadeira história. Não é um coelho, é um cordeiro. Um carneirinho, um cabritinho. É isso. Isso comemora. E a palavra diz que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele era o Cordeiro. Ali está do Velho Testamento avisando o que vai acontecer. Jesus vem e ele também é sacrificado. Só Jesus morrer não resolvia nada. Tinha que o sangue dele ser derramado. Para que não ficasse nos umbrais da porta, mas em nós. Nós precisamos passar adiante. 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Livrem-se do fermento velho, se arrependam dos seus pecados. Reconheça que você tem a herança de Adão e Eva. Reconheça que muitas vezes você está repetindo erros que os seus pais cometeram, que os seus avós cometeram. Olha, no meu caso, a minha família, do meu lado, tanto paterno quanto materno, pessoas alcoólatras, pessoas que perderam tudo na vida financeiramente. E aí, eu tive que reconhecer que lá atrás veio e essa herança espiritual estava sobre a minha vida. Eu tenho que reconhecer isso, pedir perdão, Senhor, porque eu tenho essa herança, eu tenho isso, eu tenho que tirar esse fermento velho.
Porque eu quero ser massa nova, sem fermento. Porque eu não sou ruim. Pergunta se uma pessoa que está lá na cadeia, tá? Prisão perpétua, se alguns são verdadeiramente psicopatas. E eles realmente fazem, não tem sentimento nenhum. Porém, muitos nem entendem como chegaram lá. E se você perguntar, ele vai falar assim, foi uma coisa do momento, porque eu não sou ruim. Só que a convivência vai se tornando ruim. E muitos perdem a identidade. Mas nós não somos ruins. Você não é ruim. Você não é uma pessoa, mas eu não merecia ter sofrido tanto, apanhado tanto da vida. Não, você não merecia. Eu não merecia. Eu não merecia passar por muita coisa que eu passei. Você não merece. Mas muitas vezes passamos sozinhos. Quando na verdade nós poderíamos ter passado com Deus, com Jesus do nosso lado. Hoje nós não precisamos mais passar o sangue na porta. O sangue de Cristo hoje nos salva. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou santo. Ele ele apaga os meus pecados, ele lança os meus pecados no mar do esquecimento, porém, eu não vou mudar de uma hora para outra. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que buscar. Ninguém se torna santo de uma hora para outra. Eu queria brigar com todo mundo e agora não vou brigar com mais ninguém. Quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, lembrando, eu sempre fui de Jesus, mas quando eu tomei a minha atitude de dizer, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida por inteiro, eu não quero mais metade. Eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar, eu quero o Senhor verdadeiramente na minha vida. Quando eu fiz isso, eu saí de lá assim numa paz. Eu lembro até hoje que nós entregamos a vida para Jesus, fizemos essa oração, os 5 dentro de casa. E a nossa casa estava num tumulto, só meus filhos brigavam de socar um ao outro, era difícil a semana, que a gente não estava levando um pronto-socorro para dar ponto, de tanto que eles empurravam, brigavam. E naquela semana a gente não conversou depois disso. Nós ficamos uma semana em silêncio. Como assim? Silêncio, a gente não queria falar. A gente só vivia aquela coisa boa, ninguém brigou, ninguém falou alto. Gente, um olhava para a cara do outro, olhava assim, entre eles olhavam, eles não falavam nada. Sabe aquela casa que era tudo baixinho? Depois a gente foi para a igreja. Eu lembro que um dia minha vizinha me encontrou na calçada e ela falou, vocês mudaram daí? Eu falei, não. Ela falou, nossa, mas eu não escuto mais os meninos. Ela foi muito discreta, mas ela não escutava mais as brigas dentro de casa. E a gente não teve mais coragem, até que a gente foi criando diálogos novos, mas diálogos que envolviam muito amor, muito carinho, porque até o nosso carinho era agressivo. Vem cá que a mamãe vai dar um abraço. Pode ir longe. Eu era desse jeito. E daí? Sempre amei meus filhos, meu esposo. Mas eu era assim. Mudei de uma hora para outra? Não. O silêncio veio. Mas ficou aquele período, olha, se falar muito alto comigo, eu vou gritar também. Se partir para cima, eu vou também. Tá? Então, assim, ninguém vai mudar de uma hora para outra. Porém, você passa a ter uma pessoa que vai estar te orientando, o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e ele começa a te conduzir entre o que é certo e o que é errado. Por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, que vem através do Espírito Santo. Jesus fala que ele vai embora, mas ele vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, sabe aquela coisinha do tipo, olha, o mercado devolveu um troco a mais. Que bênção! Primeiro pensamento, olha, provisão. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, não, porque não é seu, devolve. E você vai lá devolver. Então, isso é o que eu estou falando para vocês hoje. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo.
oferecido uma vez por todas. Em Colossenses, hoje a gente não comemora mais a libertação do Egito, né? Nós não ficamos mais, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. Hoje nós temos escolha de viver em paz, de ter nossa vida transformada, de ter um advogado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. E uma coisa que eu vejo: ai daqueles que falam mal da gente, ai daqueles que se levantam, que falam contra a nossa religião, nossa fé, ai daqueles que falam contra as palavras de amor que a gente fala. Infelizmente, ou felizmente, aqui se faz e aqui se paga. E a gente normalmente vê essas pessoas pagando muito rápido, muito rápido. Porque eu quero? Não. Hoje, quando alguém se levanta contra mim, eu já vou rapidinho para Deus: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que ele está fazendo. Porque eu sei que as consequências vêm. Então, ele nos libertou do império das trevas. Ele não aceita que mais nada venha contra a vida da gente. Quando você entrega a vida para Jesus, ele não aceita que mais nada venha contra a sua vida. Ah, então eu nunca mais vou ficar doente, ninguém vai brigar comigo, eu não vou ser ofendida na fila do mercado, eu não vou cair um tombo, no meu caso, 1 ano deitada. Então você não deveria ter passado por isso se você tem um Deus que cuida? Tem um Deus que cuida, sim. Quando eu caí, era só um pé quebrado, mas quebrou em 3 lugares. Meu Deus, em 3 lugares. Veio o médico e falou: olha, pela condição, dificilmente você vai voltar a andar normal, então você tem que se adaptar. Mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tinha que passar um tempo com ele, tinha que passar um tempo de descanso. Só assim para eu tirar férias. Tirei 1 ano. O pé quebrado, restaurado. Descubro depois que a minha coluna tinha sido quebrada, nesse mesmo tombo que eu levei. Aí a dor. E cada dor, o que a gente fala? Ai, meu Deus, me ajuda, Pai. Ou seja, total dependência de Deus. Vou para uma sala de cirurgia. De novo. Eu já não estava andando. Aí vem outro médico dizendo: dificilmente você vai andar normalmente. Eu estou andando normalmente. Já voltei a usar salto alto. E tá tudo bem. Tenho dor ainda no lugar da cirurgia? Tenho. Não posso abaixar, mas tudo é o amor de Deus. E se Ele quer cuidar de mim desse jeito? E quantos testemunhos que eu não tenho hoje de tudo que Deus fez por mim? É muita coisa. É muita coisa. Jesus, Ele é a nova Páscoa. Olha, o império das trevas já foi levado. E eu tenho Jesus como a nova Páscoa. Como que ele deixa? Na Santa Ceia. O que é Santa Ceia? É o que eu expliquei para vocês. A carne, o vinho, a erva amarga. O que é erva amarga? Eu normalmente quando faço a rúcula, tá? Eu gosto da rúcula. É uma erva, é uma saladinha que a gente faz. Tem uma série de outros alimentos que você pode fazer para comemorar a Páscoa, tá? Não estou falando para vocês que eu vou dar um livro de receitas para vocês ou falar que vocês não podem fazer seu churrasco. Não é disso que eu estou falando. Mas para ensinar uma criança, você deveria falar isso. Contar a história do povo do Egito que tinha que sair, estavam presos, sofrendo, apanhando, sendo privado das suas facilidades de viver, né? Quando nós falamos da Santa Ceia, vou lá para Lucas 22 e eu vou ler o 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Olha o que Jesus está fazendo. Ele levanta, prepara uma mesa, tá? Chama todos os seus discípulos e faz uma ceia. E nessa ceia ele explica: isso é o meu corpo. Quando ele corta o pão, isso é o meu corpo. Então, olha o que você tem que ensinar para o seu filho.
O pão sem fermento é o pão que representa o corpo de Jesus. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, acabou de comer um pedacinho de pão, olha só, ele tomou o cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, ele representa o sangue que eu ainda vou derramar na cruz. E cada um que aceitar que eu seja o seu Deus, que eu vá cuidar de você, tem essa aliança com o meu sangue derramado em favor de vocês. Ah, não teve ervas amargas, mas a gente fala das ervas amargas porque lá no Egito eles comeram as ervas amargas também. E nós representamos isso daí, a dor e o sofrimento, para que as crianças aprendam, para que nós mesmos lembremos qual é o problema todo. Para fechar, eu quero ler com vocês Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, 20 e 21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Ouro e prata, coisas perecíveis. Peraí, prata e ouro perecível? Imagina que a gente tem aquela ideia de que a prata e o ouro passe milhões de anos, a gente vai ter valor ainda. Mas ele fala assim que não é igual prata e ouro, não, que isso é perecível ainda. Mas nós somos redimidos por Cristo. E ele continua no 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele não tinha nenhum pecado. Conhecido antes da criação do mundo. Quando você começa a abrir lá em Gênesis, você vai assim, Deus fala, façamos. Jesus já estava com ele na criação do mundo, façamos. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha o que Deus está nos deixando. A oportunidade de, como Páscoa, reconhecermos que Jesus é o sacrifício perfeito. Se nós podemos comer chocolate, podemos. Se nós podemos decorar a nossa casa com coelhinho, pode. Desde que ele não seja o foco. Porque muitas famílias estão colocando o coelhinho como foco principal da Páscoa. E o foco principal da Páscoa é Jesus Cristo. A Páscoa é de Jesus. Pense em tudo que eu falei. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, coloca a mão no coração. Eu vou fazer uma oração diferente. Eu quero que você repita essa oração. Se você quiser, é claro. Se você sentir que essa oração é para você, que você não quer mais se sentir sozinho. Não quer mais se sentir abandonado. Independente de você já ser uma pessoa cristã, você já ser, mas eu quero um renovo, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu preciso disso, eu já sofri tanto dentro da igreja, já sofri tanto com as pessoas, eu quero renovar tudo isso. Pode fazer essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, meu amigo, meu conselheiro, eu te peço agora perdão por todos os meus pecados, aqueles que são conscientes que eu sei que eu errei. E eu peço perdão pelos meus pecados inconscientes que vêm de geração em geração. Eu peço perdão pelos pecados que vêm dos meus bisavós, avós, pais. Senhor, eu não tinha consciência que isso estava trabalhando na minha vida. Me perdoa e perdoe os erros do meu passado. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que existe um livro onde o Senhor anota o nome de todos aqueles que estão salvos. Esse livro se chama Livro da Vida. E eu te peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida.
Porque eu reconheço que Jesus Cristo, ele nasceu com um propósito, me salvar. Ai, ele veio como uma criança pequenina, foi embalado nos braços de sua mãe. Mas ele cresceu, se tornou uma criança, um adolescente, um adulto. Eu reconheço que ele deve ter sofrido muito para não pecar, porque ele era diferente. Quantas vezes que nós somos diferentes e somos julgados? Mas eu reconheço que ele foi firme, mesmo criança e adolescente, para que nós fôssemos salvos. Pai, eu reconheço que Jesus Cristo fez milagres. E muitos desses milagres eu vivo ainda hoje. Eu reconheço que ele fez uma escolha. Ele morreu para me salvar, para me dar a vida eterna. Senhor, eu reconheço que Jesus entregou tudo o que ele tinha, se despojou do reinado, de estar ao seu lado para vir para essa terra tão decadente, mas foi por mim. Mas eu sei, Deus, que Jesus não está morto, ele vive. E a Páscoa é isso, ele vive, Deus. E eu declaro que ele está sentado ao teu lado, intercedendo pela minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, permita-me fazer parte dessa família. Permita-me ser chamado filho de Deus. Me ajuda na reconciliação do meu chamado, filho de Deus. Eu declaro, Pai, que é nesse momento que eu escolho uma vida nova. Eu escolho ser salvo. Eu escolho ser santo. Eu escolho viver eternamente ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero só explicar uma coisa. Mas eu vou... Que salvação que Jesus deu, né? A gente que já conhece a história às vezes pula algumas coisas. Mas o que significa? Ele morreu para me salvar, salvou dos pecados. Mas o que significa isso para mim? É simples. Antes de você entregar a vida para Jesus, você morria, era céu e inferno, tá? Vou simplificar bem para você entender. Vai para o céu, vai para o inferno. A maioria de nós iria para onde, gente? Fala sério. Porém, quando a gente entrega a vida para Jesus, ele nos livra da morte eterna. Ou seja, a gente tem uma possibilidade, de acordo com as nossas escolhas, de fazer o que é certo. Nós temos a possibilidade de vivermos a nossa eternidade ao lado do Pai. Então, gente, se você for ler a Bíblia e entender o que é a morada de Deus, fala que tem um portão celestial que vai ser aberto, que as ruas são de pedras preciosas, ouro. Eu tive uma experiência de morte no hospital, após uma parada cardíaca, 2 na verdade. E nessa experiência que eu tive, eu fui para um lugar maravilhoso e eu tenho certeza que Deus estava mostrando o que Ele tinha para minha vida. Foi muito antes de eu entregar minha vida para Jesus. E nessa experiência que eu tive, eu entrei num lugar onde eu só vi uma mão tocando uma harpa, muito diferente. Até hoje eu não encontrei essa harpa. Ela tinha madeira, mas os fios que eram tocados é como se fosse de ouro e tinha alguns brilhos assim naquela madeira. Só que eu entrei num lugar onde as plantas tinham uma cor e a iluminação não era quente, era como se tivesse um sol, mas um sol claro que aquecia a alma. Eu não queria voltar. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Estavam lá dando choque para eu voltar, né? E eu não queria voltar. Aí aquela pessoa que estava tocando a harpa aponta a mão para mim e ele fala: estão te chamando. E ele usou o termo Jô.
E era assim que eu era chamada na época, tá? Só me chamavam de Jo ou Josi. Jo, estão te chamando. E a hora que eu virei para trás, eu estava já naquela maca. Sabe quando dá aquele choque e você faz assim, ó? E volta? Eu estava nessa posição aqui, ó. Voltou e eu voltei à vida. Já tinha tido 2 paradas, eles já tinham dado vários shots. Muita massagem, mas eu não queria voltar, porque era tão lindo aquele lugar. Eu quero voltar para esse lugar. Não era um lugar grande onde eu entrei, era uma porta. Era um corredor e tinha uma porta, e eu passei por aquele corredor e entrei na porta. E assim é a presença de Deus, eu quero viver isso. Mas eu não quero viver sozinho, eu quero que você esteja comigo. Pai, em nome de Jesus, e cada um que passou esse momento ouvindo a palavra, seja tocado pela tua palavra. Que ele seja abençoado em todas as áreas. Que ele tenha uma semana tranquila, Pai, mas tranquila a ponto de viver todas as novidades que o Senhor tem para ele. Ah, Deus, aqueles que entregarem a vida para o Senhor, faz da vida dele um exemplo. Que ele seja que as pessoas reconheçam o Senhor através da vida deles, porque haverá uma mudança tão grande, uma paz tão grande, que o Senhor certamente será reconhecido. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa para cada um. Que vocês sejam grandemente abençoados em todas as áreas da sua vida. Para que você encontre a alegria, não a alegria passageira, mas aquela alegria que nunca sai do seu coração. Um beijo grande e até a nossa próxima reunião.